Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Cauê Viana, de Biologia, e eu espero que vocês possam aproveitar a aula de hoje, certo? A gente vai ter um roteirinho bem simples, em que a gente vai abordar um pouco do formato do Enem, e depois a gente vai responder uma questão do Enem do ano passado, né, de 2020. Espero que todo mundo consiga aproveitar o conteúdo, tá certo? No final a gente tem uma pequena atividade que eu passo para casa e deixo um link nas descrições para vocês poderem responder no Google Sala de Aula, e tem um pequeno desafio também pode ser respondido tanto nos comentários aqui do vídeo, quanto lá no Google Sala de Aula, tá certo? Então, vamos seguir. Então, como já expliquei, primeiro a gente vai falar da estrutura do Enem, depois a gente passa para as nossas questões, no caso hoje, para uma questão única, certo? A gente vai ver que ela é bem interdisciplinar. Então, aqui nesse slide a gente tem o Enem sendo retratado como uma prova de questões objetivas, no qual a gente tem 180 questões, cada uma com 5 itens, né? Itens com diferentes graus de acerto, um que vai ser sempre totalmente incorreto e um que vai ser o mais completo, né? Porque podem ter questões intermediárias ali, ou melhor, alternativas intermediárias, onde a resposta está parcialmente correta, então você tem que procurar sempre o item mais completo, certo? Para poder responder a nossa prova. A gente tem ele dividido em 2 dias de provas, normalmente são 2 domingos, pelo menos o que está acertado até agora, e esses 2 domingos são consecutivos, no caso acontece, vamos dizer, hoje, e daqui a uma semana acontece novamente, certo? São 45 questões no primeiro dia, sendo referentes às ciências humanas, e 45 questões relacionadas à linguagem, ou seja, português e uma língua estrangeira, certo? Lembrando que é no primeiro dia também que a gente faz a redação, ou seja, fechando o primeiro dia, nós temos 90 questões e uma redação. Então, é um dia que é mais apertado no questão de tempo. Você precisa estabelecer melhor o seu tempo ali para cada alternativa, para cada questão que você está ponderando, certo? As regras sobre a redação a gente não vai abordar aqui. Eu sugiro que vocês procurem com os professores de português e redação de vocês, que se especializam nessa área e possam lhe dar as dicas melhores. No entanto, as regras para como fazer a redação, o que é permitido e o que não é, isso é disposto no próprio caderno de prova. Quando você recebe a prova, na parte de cima do caderno vai estar especificando lá, você não pode fazer isso, você pode fazer isso, certo? Então, fiquem sempre atentos às recomendações que vêm na própria prova e, claro, o que os professores de vocês disserem, beleza? No segundo dia, que é o dia que mais interessa para a minha matéria, são outras 90 questões, sendo 45 de matemática específica e 45 de ciências da natureza, isso é, física, química e biologia, tá certo? Essas questões todas, pessoal, é sempre bom pensar assim, ela não vai vir só biologia, ela não vai vir só química, ela não vai vir só matemática. O Enem é uma prova interdisciplinar, então normalmente as questões que vêm neles são interdisciplinares, são questões que vêm com as áreas se combinando. Vai sempre abordar um pouco de física e química, um pouco de química e biologia, um pouco de matemática e biologia, então sempre vai ter um contexto, pelo menos essa é a proposta da prova. Podem sim ter questões mais específicas de cada área, mas normalmente elas vão estar interrelacionadas, certo? A questão diz o seguinte: pesquisadores dos Estados Unidos desenvolveram uma nova técnica que utiliza raios de luz infravermelha invisíveis a olho nu para destruir tumores. Primeiramente, o paciente recebe uma injeção com versões modificadas de anticorpos que têm a capacidade de grudar apenas em células cancerosas. Sozinhos, eles não fazem nada contra o tumor. Entretanto, esses anticorpos estão ligados a uma molécula, denominada IR700, que funcionará como uma microbomba que irá destruir o câncer. Em seguida, o paciente recebe raios infravermelhos e esses raios penetram no corpo e chegam até a molécula IR700, que é ativada e libera uma substância que ataca a célula cancerosa. Com base nas etapas de desenvolvimento, o nome apropriado para a técnica descrita é. Então a gente vai ter agora 5 alternativas. Vocês viram que eles descreveram um tipo de tratamento, um tipo de forma de tratar o câncer, e a gente tem que agora descobrir o nome da técnica. Numa questão de sala de aula, normalmente a gente faria o contrário, a gente daria o nome e pediria para você descrever, porque seria uma questão discursiva, mas aqui sendo uma questão objetiva, ele inverte, ele faz a gente ter a resposta, que seria da questão aberta, e aí bota como pergunta a sua alternativa. Então vamos lá. Na letra A, a gente tem a opção radioterapia, na letra B, cromoterapia, na letra C, quimioterapia, na letra D, fotoimunoterapia e na letra E, terapia magnética, certo? Vamos analisar cada uma, descobrir qual é a correta e entender por que as outras são falsas. Vamos letra por letra. Primeiro, letra A, radioterapia. Radioterapia, pessoal, tem tudo a ver com raio-x, com radiação, certo?
é sim uma forma de tratamento do câncer, a gente usa realmente raio-x para tratar o câncer, só que não funciona da maneira descrita, como está ali na questão, certo? A gente não usa raios infravermelhos, mas sim raios X, que são outra frequência, e é uma frequência radioativa e não uma frequência luminosa. E o que é radiação? Radiação é quando um átomo, quando um elemento químico, ele libera elétrons, nêutrons ou prótons do núcleo dele ou da eletrosfera dele, certo? Em forma de ondas que parecem raios, e por isso a gente chama de radiação, beleza? Quem foi que descobriu isso? Né? Quem descobriu isso foi uma mulher chamada Marie Curie, já é bem famosa, a química mais renomada assim, da história, talvez uma das cientistas mais importantes da história, principalmente pelos feitos dela que eu vou comentar aqui com a gente. O marido dela, Pierre Curie, também auxiliou nos trabalhos dela, também era cientista, né, trabalhava junto dela, como está aqui na imagem. E a gente tem também a filha dela, que seria Eve Curie, que também foi cientista, também trabalhou na área da química, certo? Então vamos entender um pouquinho do que é que eles descobriram e se tem a ver com isso que está ali na nossa questão. Lembrando que essa mulher, né, e esse pessoal todo aqui, eles têm prêmios Nobel, né? Para quem não sabe o que é prêmio Nobel, no finalzinho a gente tem uma questão a respeito dele, tá certo? Então, Marie Curie, seu marido e sua filha, sim, são vencedores de prêmios Nobel de Física e ou Química, e a gente vai ver aqui que é uma família um tanto quanto premiada, porque o marido tem esse prêmio, a filha tem esse prêmio, e Marie Curie tem 2 desses prêmios. Então, ela é a única pessoa do mundo, e inclusive uma mulher, a receber 2 prêmios Nobel, sendo um de Física e um de Química, certo? Os outros 2 receberam de Química, certo? O marido dela de Química, a filha dela também. E por que ela ganhou esses prêmios, né? E o que é esse prêmio? Vamos lá. Primeiro, ela ganhou esse prêmio por causa da descoberta da radiação. Sim, foi ela que descobriu, e estudando os elementos radioativos, inclusive isso foi o que levou à morte dela, né? A exposição a elementos radioativos, já que na época a gente não sabia os danos que isso trazia para a nossa saúde, inclusive causava câncer, ela ficou em contato com esses elementos e acabou vindo à morte. Só que foi ela que descobriu a radiação, e isso é uma revolução para o mundo, certo? A gente tem muita tecnologia hoje baseada nas descobertas dela, e isso deu a ela o Nobel de Física, certo? Posteriormente, ela ganha o Nobel de Química quando ela descreve e descobre o elemento rádio e polônio. O rádio é nomeado assim porque ele era muito radioativo, então ela deu o nome do elemento de raio, que seria a palavra rádio em grego, beleza? E polônio em homenagem ao local da descoberta, que é na Polônia, certo? Então foi ela que descobriu esses 2 elementos e isso rendeu ela mais um Nobel. Para quem não sabe, o Nobel também é um prêmio em dinheiro, certo? A pessoa que recebe um Nobel, ela recebe, pelo menos hoje, $1 milhão mais ou menos. Pode também ser um valor em euros, mais ou menos 900 mil euros. É um valor bem elevado que a pessoa decide como usar, já que é ela que recebe. Existem outras categorias de Nobel, né? Não só física e química, existe também para medicina, existe também o Prêmio Nobel da Paz, por exemplo, o Prêmio Nobel de Economia. Então são de acordo com as contribuições que as pessoas vão dando, que elas vão recebendo isso, certo? Então vamos seguindo. Então a gente vai cortar essa alternativa A, porque a gente não viu nada sobre radiação na pergunta, a gente não viu nada sobre tratamentos com raio-x, e sim com tratamentos infravermelhos, que são uma frequência luminosa e não uma frequência radioativa, beleza? Vamos para a segunda alternativa, é cromoterapia. Cromoterapia ela é uma prática, pessoal, pseudocientífica, isso é, ela não tem comprovação alguma, e ela usa luzes normais, assim como a luz que você tem aí sobre sua cabeça, a luz do nosso celular, a luz do nosso computador, para poder tratar uma doença. Só que o que é que eles dizem? Né? Eles dizem que de acordo com a cor da luz, você vai tratar doenças diferentes. Por exemplo, se eu pego uma luz azul, ela vai tratar uma determinada doença. Uma luz verde vai tratar outra determinada doença. Só que lembrando, essa prática não tem nenhuma comprovação científica, não tem nenhum teste. E assim, supõe-se que ela seja falsa, já que a gente é exposto a diferentes tipos de luz o tempo todo e não necessariamente a gente deixa de ficar doente. E lembrando que, por exemplo, a luz branca é a junção de todas as luzes. Então, nós estaríamos recebendo todas as frequências luminosas, ou a grande maioria delas, a todo momento. Então, as doenças estariam sendo tratadas com a luz branca, certo? Então, a gente vai também cortar fora a cromoterapia. A próxima já é mais conhecida, pelo menos popularmente a gente ouve essa palavra, que é a quimioterapia, que é quando a gente usa substâncias químicas para atacar células cancerígenas. Lembrando que esse tratamento ele tem muito efeito colateral para o corpo da gente. Porque lembra, a gente vai entender um pouco mais na frente, que as células cancerígenas elas são basicamente células nossas que estão com um defeito, certo? Esse defeito implica em elas se multiplicarem muito mais rápido do que as células comuns.
Por exemplo, se uma célula da nossa pele demora 1 hora para fazer uma divisão celular e virar 2 células, uma célula de câncer demora 1 minuto. Então a gente vai ter aqueles bolos de célula que a gente chama de tumor, certo? Que vai ser aquele crescimento que fica um corpinho arredondado ou com ramificações, tá certo? Então, a célula que vai ser atacada com substâncias químicas via quimioterapia vai ser a célula cancerígena? Sim. No entanto, como ela é muito semelhante à célula comum no nosso corpo, acaba que a quimioterapia ataca todo o corpo. E por isso você vê quem está se tratando de câncer fica muito debilitado, porque o remédio também acaba agredindo muito os outros sistemas, certo? Então, aqui na nossa questão, não fala apenas de uma substância química, mas fala assim de um tratamento com anticorpos e com uma frequência luminosa chamada infravermelho. Tá certo? Então, até agora, nada a ver com quimioterapia, né? Talvez um pouco porque tem uma substância química, mas não fala dentro da quimioterapia de anticorpos, por exemplo. Tá certo? Então, vamos descartar a quimioterapia e vamos seguir para o próximo. O próximo é a fotoimunoterapia. Beleza? O que é a fotoimunoterapia? Aqui eu fiz um esqueminha que a gente pode ver. A gente tem o... Deixa eu pegar aqui o nosso laser. Ó, o anticorpo, certo? E o IR700, que é basicamente o que está descrito aqui na nossa questão. O anticorpo ele vai ser responsável, vão ser proteínas responsáveis pela defesa, pelo reconhecimento, na verdade, de corpos estranhos dentro do nosso organismo. Por exemplo, é um anticorpo que vai lá saber se é um vírus, é um anticorpo que vai lá saber se é uma bactéria e se aquilo tem que ser destruído. Beleza? Eles também podem carregar substâncias junto deles. Então, o que é que a gente faz em laboratório? A gente produz esses anticorpos e liga ele no IR700, mais ou menos dessa forma. Então, aqui a gente tem alguns anticorpos ligados com o IR700, certo? Que é o nosso remédio. Beleza? Lembrando que esse remédio ainda não está ativo, ele está dormente, ele está como se estivesse envelopado. Beleza? Seguindo aqui, a gente tem uma definiçãozinha para a fotoimunoterapia, que é justamente uma técnica que consiste em injetar anticorpos que carregam substâncias químicas, e essa substância química vai ser ativada através de infravermelho para que libere uma outra substância, um remédio, de fato, nas células alvo dela. Essas células alvo que normalmente serão células cancerígenas, células que possuem uma mutação que fazem elas se multiplicar mais do que o normal, certo? Então é mais ou menos dessa forma que vai acontecer. O nosso anticorpo carregando o IR700 vai ser levado lá para perto das células cancerígenas, lembrando que essas aqui azuis estão sendo representadas como as cancerígenas e as vermelhinhas meio rosas aqui são as células normais do corpo, certo? Quando a gente coloca os raios infravermelhos localmente, então a gente vai aproximar do local onde tem o câncer e usar localmente aqueles raios infravermelhos, a gente vai fazer o quê? A gente vai ativar o nosso IR700. É como se agora sim ele virasse o remédio, ele libera a substância que está dentro dele e ali vai atacar as células cancerígenas, certo? Então, pessoal, prestem atenção nesse fato de que as células que ele vai atacar vai ser só o que ele está próximo. Então, pode ser que pegue algumas células saudáveis? Pode ser que pegue. Só que é muito menos danoso, por exemplo, que a quimioterapia. Porque a quimioterapia, vocês viram que ela ataca todo o corpo, todo o sistema. Então, a pessoa acaba ficando muito debilitada. Esse tratamento, que está em desenvolvimento e cada vez mais avançando, ele vai ter a possibilidade de atacar localmente, ou seja, eu não vou injetar no corpo inteiro da pessoa o tratamento, eu vou injetar no local. Por mais que seja via sanguínea, que eu injete o anticorpo e o IR700, eu injetei aqui o anticorpo, né? O IR700 e o anticorpo. Para ativar ele, vai ser só no local onde está o que eu preciso destruir. Então, por mais que tenha alguns outros deles diluídos pelo corpo, por exemplo, eu estou tratando um câncer de pulmão, mas essa substância está no sangue, ela vai parar, por exemplo, no meu fígado. Eu não vou ativar esse remédio não vai destruir as células porque ele não vai estar ativado, e vai ativar apenas onde eu jogar o raio infravermelho. Então, eu vou lá nos pulmões da pessoa e coloco o raio infravermelho, certo? Colocando o raio infravermelho ali, apenas ali é ativado e apenas ali é destruído as células onde está o câncer que eu quero tratar. Entenderam isso? Então, com a explicação, a gente já vai matar a questão. Claro, a gente percebe que todo esse tratamento bate com o que está sendo escrito na questão. Mas tem outra forma de a gente responder essa questão. Digamos que eu não sei direito o que é câncer, não sei direito sobre IR700, sobre anticorpo. Então, tem outras maneiras, certo? Eu sempre peço para os meus alunos prestarem atenção na formação das palavras. Lembra quando a gente começa lá no começo do primeiro ano? Na primeira aula a gente fala biologia. O que é bio? Bio significa vida. Logia significa estudo, então estudo da vida. Lembra disso?
Então, quando a gente vai para essa outra palavra aqui, ó, a gente tem fotoimunoterapia. O que é uma fotoimunoterapia? É basicamente uma palavra que está se formando aqui, ó. Foto significa luz, imuno significa imunidade ou resistência, e terapia que seria um tratamento. Então a gente pode supor que é um tratamento que tem a ver com o seu sistema imune e tem a ver com luz, beleza? Então a gente tem todos esses elementos aqui, e se você ler o texto, você vai ter tudo aqui também. Ele está falando aqui, ó, dos anticorpos. Cadê nossos anticorpos aqui, ó? A gente tem anticorpos sendo falado, a gente tem falado de uma substância que é ativada através de raios infravermelhos. Então, sim, a gente tem luz, a gente tem o nosso sistema imunológico, certo? E tem o tratamento do câncer, que é o que ele está descrevendo, beleza? Por último, então, a gente tem, só para a gente encerrar, a gente tem a terapia magnética, que é outra teoria, ou outra prática, melhor dizendo, pseudocientífica, que usa ímãs para tratar alguma doença. Por exemplo, a pessoa vai pegar ímãs comuns, ou ímãs um pouco mais potentes, né, maiores ou carregados eletricamente, e tentar tratar a doença. Lembrando que também não há nenhuma comprovação para esse tipo de prática, certo? Lembrando que também que a gente está lidando com o magnetismo a todo momento, nosso celular, nossos cartões de crédito, pulseiras, aparelhos elétricos como computadores, também geladeira, possuem ímãs dentro deles, e isso não acaba deixando a gente doente ou tirando alguma doença da gente, certo? Então, é por isso que essa prática é considerada pseudocientífica, porque ela não tem uma comprovação da ciência, não tem testes científicos que colaborem com as conclusões dela. Beleza? Prosseguindo, então, a gente tira aqui e a gente tem como resposta correta a letra D. Lembrando que aqui a gente usou um método de responder por eliminação. Não é porque eu sei qual é a resposta correta, mas sim porque eu sei que as outras não estão. Beleza? A gente também pode pensar logo naquela montagem da palavra e buscar ali a letra D. Fica bem mais rápido. E lembrando que no Enem a gente tem que agilizar a nossa resposta, né? Porque a gente tem um tempo reduzido. Então, as questões mais fáceis a gente tem que passar muito rápido por elas, o mais rápido que a gente puder. Tá certo? Aqui, para fechar a nossa aula, a gente tem uma atividade. Lembrando que essa atividade vai estar com o link na descrição do vídeo, certo? Que vocês vão acessar o Google Sala de Aula. E no Google Sala de Aula, vocês respondem ela e as respostas chegam para mim. Tá correto? E a gente, depois, na outra semana, conversa sobre essas questões. Tá? Então, só para a gente ler aqui as questões e encerrar, a gente tem, na primeira, qual a origem do prêmio Nobel? E escolha uma das personalidades que receberam o prêmio e informe sobre essa pessoa, o nome, o local de nascimento, qual foi a contribuição que ela deu para receber esse prêmio, a idade e o local onde essa pessoa executou, né, essa pesquisa, essa contribuição. Tá certo? Podem escolher qualquer personalidade da história que tenha recebido e informe esses pormenores que eu estou pedindo aí. Lá no Google Sala de Aula vai ter espaço, né, vai ter como vocês responderem essa questão plenamente, certo? Podem pesquisar à vontade, claro. Na segunda questão, a gente está perguntando aqui como é que a gente pode diagnosticar alguém com câncer e o que é que causa essa doença, certo? Então, quais são os diagnósticos possíveis para alguém com câncer? E como é que a gente pode saber qual é a causa dessa doença, o que é que causou ela, e a nível biológico, certo, pessoal? Também pode ser a nível comportamental, inclusive é interessante que vocês coloquem as duas possibilidades. E terceiro, explique a afirmação. O que chamamos de câncer é, na verdade, um grande conjunto de doenças. Beleza? Isso não é tão difícil de responder. Procurando rápido na internet vocês conseguem achar. Sugiro que procurem sites sérios, como o do Ministério da Saúde, ou sites especializados em medicinas, como o da Sociedade Brasileira de Medicina, certo? E busquem as respostas de lá e respondam no Google Sala de Aula. Beleza? Nosso último slide aqui vai nos dar um desafio, pessoal. Lembrem na descrição do vídeo que vocês podem também responder, né, a esse desafio na própria caixa de comentários, ou ir lá no Google Sala de Aula e ter essa questão extra para vocês responderem, tá certo? A questão aqui é a seguinte: eu quero que vocês me digam qual é esse símbolo, né, o que é que ele quer dizer para a gente. Para que eu colocaria uma placa dessa? Digamos, se eu coloco uma placa dessa na porta da minha casa, o que é que eu quero dizer com essa placa? E a última coisa é: o que é que está desenhado nessa placa? O que é isso que a gente está vendo? Certo? Então, traga uma resposta disso. Pode ser nos comentários ou pode ser lá no Google Sala de Aula. E na outra semana a gente conversa de novo para saber qual é a resposta correta. Tá certo? Então, foi um prazer estar com vocês. Espero que tenham compreendido tudo, que não tenha sido rápido demais, nem lento demais. Temos aí 20 minutinhos de vídeo. Acho que já é bom encerrar por aqui. Qualquer dúvida, deixem no comentário ou procurem os canais para se comunicar com a gente. Tá certo? Um abraço e fiquem em casa.